eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje nós estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a história, principalmente para a formação do Brasil, que é o processo de formação das entradas e bandeiras, também conhecido como a estrutura do bandeirantismo no Brasil, onde nós tivemos os primeiros processos de interiorização do Brasil, conhecendo caminhos, que foram importantes para também a expansão do nosso processo territorial. E aí a gente vai ver através dessa figura, uma figura histórica, que tem as suas polêmicas também, é extremamente importante, nós sabemos que existem diversas polêmicas sobre essa figura, que é efetivamente os bandeirantes que nós tivemos no Brasil, que foram aqueles que adentraram em grande parte dos territórios que até então, nesse momento, quando tratamos basicamente do século XVIII, não tínhamos então essa expansão territorial e geográfica que temos hoje. Para tanto, nós estaremos trazendo aqui 5 características importantes para discutirmos então sobre o bandeirantismo. Então vamos à nossa primeira característica. O bandeirantismo foi um conjunto de expedições que saíram de São Paulo, principalmente, em direção ao interior do Brasil. Nós estamos falando, como citamos anteriormente, do século XVIII, em busca de metais preciosos e mão de obra indígena, para ser escravizados e utilizados nas terras paulistas. Percebam vocês que tinha-se uma função aí para a condição dessas expedições que eram patrocinadas. Existem 3 tipos de bandeirantismo aqui. O aprisamento, que nós temos, que é, em outras palavras, aprisionar, nesse caso índios, de prospecção, e o sertanismo de contrato, que vai existir e nós estaremos também discutindo. O bandeirantismo foram os primeiros a descobrirem as minas de ouro nas regiões de Minas Gerais, em Goiás e Mato Grosso, dando início ao povoamento do sertanejo nessas regiões. Então seria o nosso sertão brasileiro, ele inicia principalmente através desse conhecimento dessas áreas que foram identificadas e trazidas aí pelos bandeirantes. Vamos à nossa próxima característica. O contexto histórico do bandeirantismo. A União Ibérica e a junção dos reinos de Portugal e Espanha, ocorridas no século XVII, teve efeito direto na administração colonial brasileira. Ocorreu uma suspensão do Tratado de Tordesilhas, que dividia os domínios do Brasil, aquela marca famosa que nós temos, que foi constituída a partir das capitanias, e os reinos ibéricos, então, retiraram essa linha divisória. E aí, a partir daí, nós tivemos, então, a possibilidade de expandir o nosso território. Com a produção açucareira, se concentrou na região Nordeste. As outras localidades tiveram que investir na produção da sobrevivência. E aí nós temos então o fator positivo, que vai, em outras palavras, trazer a possibilidade da aplicabilidade e da existência das bandeiras, buscando então nesse território, que em outras palavras é unificado, a partir desses 2 reinos, Portugal e Espanha, e vai, em outras palavras, trazer então essa possibilidade de explorar esse território. E aí o bandeirantismo ele tem um papel importante, que vai fazer então essa exploração nesse território desconhecido ainda do Brasil. Vamos à nossa próxima característica. Aqui nós temos então tipos de bandeirantismo, como citamos anteriormente. O bandeirantismo de apresamento caracterizou-se por aprisionar indígenas para serem aqueles trabalhadores nas províncias de São Paulo. Então essa era uma característica. Então saíam as expedições em busca dos indígenas, então precisaria entrar adentro desses territórios inexplorados,
para então aprisionar os índios e trazer como escravos, o que não deu muito certo, como a própria história nos traz. Outra característica que nós temos é o bandeirantismo de prospecção. Procuravam produtos como drogas no sertão para serem comercializadas, né? Quando o bandeirante não encontrava nenhum indício, né, de metais preciosos na região explorada, buscava então produtos que poderiam ser comercializados, né, e através daí então trazendo uma forma de lucro, né? Então nesse sentido era uma das características deste tipo de bandeirantismo, né, que era aplicado. E nós temos o sertanismo de contrato, que eram as expedições para combater os indígenas que entravam em confronto com os colonos. Era como se fosse uma milícia que você teria, né, paga para então fazer essa defesa. Além disso, esse tipo de bandeirantismo caracterizava pela destruição também dos quilombos. Então isso é outra referência, tentando inibir esse processo dos negros nesse momento fugidos que se concentravam nos quilombos, né, para os quais os negros fugiam, né? Então os quilombos eram as referências aí. Então os bandeirantes também tinham esse papel, né, de identificar essas regiões e destruir esses quilombos. Vamos à próxima característica. Aqui nós temos então as principais bandeiras, né, que eram os bandeirantes, então eles eram chamados as expedições de bandeiras. Nós temos Bartolomeu Bueno da Silva, pioneiro da expedição, né, que adentrou ao interior de Goiás, né. Ficou conhecido entre os indígenas como Anhanguera, ou seja, o diabo velho. Aí nós temos aquela referência, né, que pegou uma aguardente e colocou fogo, e isso efetivamente deixou todos os indígenas apavorados, entendendo naquele momento que seria uma espécie, né, de um deus. E ele efetivamente, a partir dessa condição, aproveitou-se muito dessa condição e conseguiu também encontrar diversas minas de ouro aqui na região brasileira, né? Então nós temos aí o estado de Goiás, que é um dos principais aspectos que vão ser identificados através deste bandeirante. Nós temos também Domingos Jorge Velho, né, responsável pela destruição do quilombo dos Palmares, né, um dos maiores quilombos que nós tivemos no Brasil. E foi ele também o responsável por matar o Zumbi dos Palmares, né, que era conhecido como o líder desse quilombo. E nós temos também Antônio Raposo Tavares, né, que foram as suas expedições em São Paulo, e percorreram todo o território brasileiro, né? Expandiu as fronteiras do Brasil, tirando aqueles limites que eram estabelecidos através do Tratado de Tordesilhas, e entendendo que toda essa expansão então seria território de domínio, nesse caso, né, hispano-português, né, que foi efetivamente condicionado a partir dessas referências aí de Antônio Raposo Tavares. Vamos à nossa próxima característica. São Paulo e os bandeirantes. De partida, para ressaltar que os bandeirantes concentravam-se na atual São Paulo, né, por onde passou e gerou inúmeras vilas que viraram cidades. Essas vilas que viraram cidades, na realidade, eram as paradas desses bandeirantes, onde eles reabasteciam. E esse processo de reabastecimento começaram a ficar marcadas e essas regiões se desenvolveram até chegar ao nível da concepção de uma vila, né? Usando o rio Tietê, que foi muito importante, né, em seus afluentes, eles eram capazes de cruzar diversas florestas e separavam o litoral e o planalto, né? Transformando São Paulo num anteposto avançado após a Serra do Mar, ligando a São Vicente no litoral com o interior da colônia, né? Lembrando que o povoamento português se concentrou principalmente no litoral. E essas entradas, na realidade, elas foram importantes porque foram expandindo. E através delas nós tivemos como se fosse uma forma de colonização dentro dessas regiões mais adentro do Brasil. E aí a gente tem então essa referência, trazendo efetivamente
que grande parte dessas vilas, que mais tarde se transformaram em cidades, foram consequências então do bandeirantismo. A todos vocês, espero que tenha contribuído as informações para conhecer um pouquinho mais sobre o bandeirantismo aqui no nosso Flash da História. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.